Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Esta aula é a segunda parte desse lindo boneco de neve, cuja primeira aula eu ensinei a fazer a base. E nesta aula ensino os acessórios para dar vida, então, a esse boneco que ficou uma gracinha. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma dessas nossas novidades, das nossas aulas que são preparadas com todo carinho para você. Agora, então, pegue o seu material e vamos fazer esse lindo boneco de neve. Eu vou mostrar como que faz o passo a passo para você, mas eu não vou fazer todo ele junto, não. Eu vou fazer só as partes principais, para o vídeo não ficar tão longo assim também. Eu estou utilizando para fazer esse cachecol o fio amigurumi, lhama, na cor lhama. E a agulha que eu estou utilizando é a 3 milímetros. Então, para iniciar o cachecol, nós vamos fazer 5 correntinhas, prender aqui meu fiozinho com nó corrediço. E agora vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e mais 3 correntes de subida. 1, 2, 3. Agora, a gente vai voltar com a agulha na 5ª corrente, a contar aqui da agulha, vamos fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Vamos laçar o fio e fazer um ponto alto. E assim, nós já ficamos com 2 pontos altos. O primeiro, que são as 3 correntes de subida, e o que a gente acabou de fazer. Agora, nós vamos fazer um ponto alto aqui em cada correntinha de base, ou seja, mais 3 pontos altos. Então, primeiro, segundo e terceiro. Aqui nesse último pontinho. Terceiro. No total aqui, essa já é a primeira carreira. No total nós já temos 5 pontos baixos, pontos altos. E essa é a base do cachecol. São 5 pontos altos. Então agora nós sempre vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer no final de cada carreira, subir 3 correntes, virar o trabalho. Aí a gente vai pular esse primeiro pontinho aqui de base, porque ele já é a base desse primeiro ponto, que são as 3 correntes. Então, a gente passa pro ponto seguinte e faz um ponto alto em cada ponto de base. Então, olha lá. Segundo, no caso, porque as 3 correntes sempre serão o primeiro ponto. Então, segundo, terceiro, quarto, sempre pegando pelas 2 alcinhas, por baixo das 2 alcinhas do ponto. E o quinto, ele vai ser sobre as correntes de subida. Então, a gente vai entrar aqui, olha, aproximar mais, aqui, pelo meio dessa alcinha aqui do ponto. Opa, esqueci de laçar o fio. Olha só. Aqui pelo meio. E vamos fazer o último ponto da carreira. Ficando assim. Então, vai subir mais 3 correntes, 1, 2, 3, vira o trabalho, pulo o primeiro ponto de base,
E no segundo, um ponto alto. Laço o fio, no próximo, um ponto alto. E completa toda a carreira com um ponto alto para cada ponto de base, chegando lá no último ponto, que são as 3 correntes de subida. Você vai entrar aqui pelo meio da correntinha e fazer o seu ponto alto. Você vai repetir essa sequência aqui por 32 carreiras. Então, no total, você vai ter 32 carreirinhas de pontos altos, sobre pontos altos. E no final, ela vai ter esse tamanho aqui. Quando chegar lá na última carreirinha, você começa a voltar, fazendo pontos baixos, para deixar esse acabamento lateral aqui, de correntinhas, para ficar mais delicado o trabalho. Então, aí você vai, por exemplo, supondo que eu já estou lá no final do trabalho, então eu vou subir uma correntinha aqui, lá no final da 32ª carreira, e aí eu vou entrar aqui pelo meio do ponto. Você pode pegar ou no meio mesmo aqui, pelas alcinhas, ou passar por baixo. Eu peguei pelo meio, para não abrir aqui um buraquinho maior, não deixar muito aberto. Então, eu peguei aqui pelo meio mesmo do ponto. E aí, eu vou colocando um ponto baixo sobre do ladinho de cada pontinho baixo. Fui só preenchendo assim toda essa lateral. Não contei muito, não. Só fui fazendo ponto baixo mesmo. Claro, com a mão leve, de uma forma que não enrugue o trabalho, sem apertar. E sem colocar pontos muito longe um do outro também, para que o trabalho não dobre, não fique enrugado. Então, vai fazer isso em toda a volta, até chegar aqui novamente. E aí, eu vou mostrar para você como que faz a franjinha agora. Para fazer a franjinha, a medida é 2 dedos, que eu utilizei essa medida. Então, se você quiser maior, você pode fazer uma franja maior ou menor também. Então, como eu medi 2 dedos, então eu vou colocar a ponta do fio aqui até o final, onde dá a altura de 2 dedos. E aí eu vou passando o fio em volta. Quantas vezes para cada passada que eu dou é um fiozinho desse que vai ficar. Então, eu vou cortar aqui o fio e você vai cortar e depois cortar aqui o fundo também. E vai ficar com esses fiozinhos assim, desse tamanho, do tamanho que você medir. E aí, para aplicar, você vai aplicar com a própria agulha de crochê. Então, você vai dobrar ao meio, assim, os fiozinhos. Eu coloquei de 2 em 2 para dar um volume maior. Você pode colocar de 1 em 1 e fazer mais vezes. Ou você pode pôr de 2 em 2, de 3 em 3, conforme você preferir. E aí, você vai inserir aqui a sua agulha pelas alcinhas que vão ficar aqui, como essas aqui, olha. Da sua volta do ponto baixo, do acabamento. Então, você vai inserir a agulha por baixo das 2 alcinhas, dobrar os fiozinhos no meio. E aí, você vai prender aqui e trazer pra dentro. Traz pra dentro sem passar tudo. Você vai laçar eles aqui e passando aqui, trazendo pra dentro da alcinha que ficou aqui. Olha só. Só assim. Prender. E vai puxar. E ele vai ficar preso. Então, mais uma vez, passa aqui a agulha
coloca, deixa o fiozinho já dobrado na medida, ponta com ponta, insere a agulha aqui no fiozinho e traz esse fio aqui pra dentro, fazendo a alcinha aqui. Aí você vai trazer as pontas e passar por dentro dessa alcinha, dessa forma aqui. Então, você vem e puxa. Eles vão ficar presos. Vai fazer isso assim, em todas as alcinhas. E dessa forma já fica pronta a franjinha e o cachecol. Agora, nós vamos iniciar a cartolinha. Para fazer a cartola, colocar aqui no boneco, nós vamos colocar ela lateralmente assim, então nós não vamos fazer muito grande. É uma cartola que vai ficar média. O fio que eu estou utilizando é o fio Bella, cuja indicação de agulha é tamanho 2,5 milímetros, mas estou usando tamanho 2 milímetros. Eu gosto que o ponto fica bem fechadinho. Então, a receita, eu não vou fazer o passo a passo, porque é o mesmo passo a passo que a gente fez na aula passada para fazer a base aqui, o corpinho. Então, eu vou só descrever aqui o passo a passo e eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui no card o link da primeira aula para você acompanhar o passo a passo. Então, ó, na carreira número 1, foi feito o anel mágico com 6 pontos dentro do anel. Na carreira número 2, foi feito 6 aumentos, totalizando ao final dessa segunda carreira 12 pontos. Na carreira de número 3, foi feito 1 ponto e 1 aumento, repetindo essa sequência 6 vezes até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira número 4, ela foi feita com 2 pontos e 1 aumento, repetindo essa sequência por 6 vezes, totalizando então 24 pontos. Na carreira número 5, eu fiz 3 pontos isolados e 1 aumento, repetindo 6 vezes até chegar ao final da carreira, com 30 pontos. Carreira número 6, foram 4 pontos isolados e 1 aumento, em sequência, repetindo essa sequência 6 vezes, e ao final, fiquei com 36 pontos. E por fim, a 7ª carreira e a última de crescimento, né? Foram feitos 5 pontos e 1 aumento, totalizando, então, repetindo essa sequência 6 vezes e totalizando 42 pontos baixos. Aqui será apenas pontos baixíssimos, é um acabamento, então, dessa base. Então, você vai laçar o fio, passar aqui, primeiramente, a agulha por baixo das 2 alcinhas. O fio preto, ele é ruim de enxergar, até por isso eu não fiz o passo a passo junto. Então, nós vamos laçar, passar aqui o fio pra dentro e já tirar na alcinha que está aqui na agulha, dando sempre uma altura no fio aqui, nessa laçada, para não enrugar o trabalho. Então, você vai no ponto seguinte, laça o fio e já tira aqui na alcinha da agulha. Chegando ao final da carreira número 8, com pontos baixíssimos, então, nós vamos cortar o fio e depois puxar aqui o fio, ajustar aqui o ponto, deixar bem apertadinho. E ali atrás eu posso arrematar em algum lugar, dando um nozinho bem discreto, pegando aqui alguma alcinha de algum ponto e fazendo um nozinho.
bem rente. Para fazer então a parte de cima da cartola, nós vamos seguir a mesma receita que fizemos para a base, porém apenas até a carreira de número 5, finalizando com 30 pontos. Na sexta carreira, nós vamos trabalhar apenas pelas alcinhas de trás do ponto. Serão pontos baixos sobre pontos baixos, simplesmente, mas pegando no meio aqui do ponto, pela alcinha de trás, dessa forma. Vai fazer isso em toda a carreira e no final vai continuar com 30 pontos. E essas alcinhas vão ficando para a parte de cima do trabalho, vão ficando evidentes. É como se fosse dar uma altura aqui, olha. O fio preto ele é bem ruim de enxergar mesmo. Olha só. E aí vai dando altura aqui, descendo, que essa vai ser já o início da base. Eu vou fazer até o final e volto. Ao final, então, dessa sexta carreira, olha só como já vai descendo aqui o início da cartola. E aí, você vai fazer agora, a partir dessa carreira, da carreira 7 em diante, pontos baixos comum, passando pelas duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Vai fazer isso toda a volta, durante todas as voltas que você desejar, de acordo com o tamanho que você quer aqui para essa cartola. Então, eu fiz aqui as minhas carreirinhas, eu fiz um total de 7 carreirinhas, contando aqui com aquela primeira feita apenas na alcinha de trás. Então, foi a sexta, né? E aí, depois da sexta, eu fiz mais 6 carreirinhas, então, totalizando 7 de altura aqui. 7 carreiras. Agora, eu vou realizar a troca de cores. Então, eu vou colocar o mesmo fio que eu fiz o cachecol. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu já cortei aqui, olha, a ponta do fio, deixando um pedaço considerável para poder realizar a costura na base. Então, eu vou fazer assim agora. Para fazer a troca de cores invisível, eu vou pular o ponto seguinte, né, o primeiro da carreira, e vou entrar no segundo de trás para frente. Aqui, de trás do trabalho, passando para frente do trabalho. Então, pulo o primeiro, aqui no segundo, eu entro por trás com a agulha, tô utilizando a mesma agulha. E aí, eu vou pegar essa alcinha e trazer para trás do trabalho, lá para dentro. Dessa forma aqui, vou ajustar esse ponto. Olha só. Agora, eu vou ajustar aqui o fio puxando, ele vai diminuir essa alça. Agora, eu vou colocar o novo fio, a nova cor. Então, é só laçar, passar aqui por dentro. Puxo para ajustar. E aí, eu faço uma correntinha aqui atrás para prender esse fio. Feito isso, agora eu dou uma altura aqui, nesse novo fio, e vou no ponto seguinte, anterior, né? No caso, o ponto que eu pulei, e vou trazer essa cor nova aqui pra frente. E vou prender aqui a alcinha, fechando então esse primeiro ponto e já prendendo ele pela frente do trabalho, sendo o primeiro pontinho. E agora é só seguir ponto baixo sobre ponto baixo aqui, fazendo essa carreira.
Eu gosto de manter, sempre comento aqui, eu gosto de manter o fio aqui, a sobra do fio junto, para já ir arrematando esse fio também. Então, é só fazer agora ponto baixo em cima de cada pontinho de base. E quando chegar aqui, eu faço novamente o ponto baixo e prendo aqui o final com o ponto baixíssimo. Então, eu vou continuar dando a volta aqui, fazendo meus pontos baixos e já mostro como que ficou. Fiz então toda a minha volta, finalizei aqui no primeiro ponto com o ponto baixíssimo para arrematar o trabalho e vou cortar o meu fio. Agora é só ajustar bem aqui, jogar esse fio lá para dentro e esconder passando por dentro dos pontos sem passar para frente. Agora nós vamos fixar na base essa parte aqui da cartolinha. Então, depois de construída aqui a parte superior e a base, nós vamos encher aqui a parte superior, colocar enchimento. Ela tende a ovalar aqui, arredondar essa parte de cima. Não tem problema, depois a gente vai fazer conforme a gente fez com o boneco de neve lá na base. Então, nós vamos posicionar com essa parte que finalizou aqui, das duas partes, das duas peças, voltadas aqui para o mesmo lado, na mesma direção. E aí, a gente vai centralizar, deixar bem rente mesmo, deixando a mesma distância em todos os lados. A distância aqui, nesse caso, é a última carreira de pontos. Vai ficar sobrando essa última carreira em toda a volta. E agora, vamos passar o fio pela agulha de tapeçaria média. E nós vamos começar a costurar pegando aqui, ó. Primeiro passando o fio aqui para a parte de baixo, para prender. E aí, se você quiser, você pode colocar alfinetes para não sair do lugar. Eu vou fazer direto mesmo. E aí, nós vamos fazer da seguinte forma. A gente vai... Saiu de um ponto, então, a gente entra no ponto seguinte. E vamos pegar aqui apenas pela alcinha de baixo. São duas alcinhas aqui que compõem o ponto. A gente vai passar pelo meio do ponto. Olha só. Aí, a gente saiu pelo meio do ponto, a gente vem aqui, então, no meio do ponto seguinte. No meio do ponto seguinte da parte superior, passando aqui, deixando a última carreira de pontos, passando aqui no meio do ponto seguinte, da base também. E nós vamos dando a volta dessa forma. Agora, eu venho aqui no ponto seguinte e passo aqui pelo meio do ponto novamente. Volto aqui no próximo ponto, no meio do ponto, e prendo lá na base. Vou dando a volta assim, em todo o trabalho, vai ficando assim, com esse acabamento. Olha só, depois que você costurou toda a volta, ficando dessa forma aqui, ele fica com esses pontinhos pretinhos aqui no meio dos pontos. Esse é o efeito de você costurar pegando pelo meio. Se você não quiser que fique assim com essa marquinha, você pega pelas duas alcinhas, então, em vez de pegar pelo meio. E aí, agora, nós vamos aqui, para que o fundo não fique redondo, nós vamos voltar aqui. Primeiro, vou só finalizar aqui com um ponto, fechar um ponto baixíssimo aqui por baixo, só para prender mesmo
esse fio. Então, a gente arremata assim, bem rente, só para ficar bem preso. E agora, nós vamos entrar aqui com a agulha por dentro do trabalho, passando lá pra dentro, saindo aqui bem no meio, olha só, bem no meio, no centro dessa base aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Para que esse fundo não fique ovalado, arredondado, a gente vai tirar esses pelinhos. A gente vai pegar aqui por baixo, aqui nesse pontinho, passar aqui o fio e vamos dar um nozinho bem rente, escondidinho. Ele não pode ficar aparente aqui em cima, não. A gente dá um nozinho bem rente. O enchimento tende a sair mesmo quando a gente passa a agulha, mas não tem problema. Olha só. E agora, por onde a gente entrou, a gente sai. Então, a gente insere a agulha aqui no meio, bem no centro, e passa lá pra baixo. Aqui, atravessa o trabalho. E puxa pra baixo. A gente vai puxar. E aí, esse fundo vai ficar preso aqui, ó. Nós vamos prender ele mais afundadinho, para que ele não fique ovalando. A gente vai prender aqui agora um ponto baixíssimo, ou um nozinho aqui, como a gente tá com a agulha. Olha só. Como essa parte aqui é o fundo, ele não vai aparecer, não tem problema nenhum. Olha só. Vamos ajustando. E arrematou aqui. Agora, a gente pode utilizar esse mesmo fio para costura, ou você arremata o fio aqui, escondendo ele aqui algumas vezes por dentro do trabalho. Eu vou esconder. Esconde aqui e pode cortar. Cortar esse fio bem rente. Está pronta, então, a cartolinha. Olha que graça. Muito fofo. E aí, no boneco, a gente vai posicionar na forma que a gente achar melhor, com essa parte aqui da finalização do ponto virada para trás. E aí, você vai posicionar aqui na cabeça do boneco como você preferir. Eu vou colocar a minha de ladinho, assim. Quero que ele fique bem estiloso, assim. Não quero centralizado, não. Mas você pode colocar da forma que você preferir. A minha eu quero aqui. Então, eu vou prender aqui com alfinetes agora, segurando aqui no lugar, que a gente vai costurar a cartola na cabeça do boneco de neve. Vai ficar costuradinho. Agora eu vou passar o fio aqui. Então, para realizar a costura, nós vamos voltar aqui com o fio. Eu passei aqui por dentro, voltando uma carreirinha para trás, porque nós vamos costurar seguindo a aba aqui, o final, o início, né, da aba da cartola. Então, nós vamos prender o ponto aqui, bem rente, em um dos pontos aqui do boneco de neve. Agora já ficou preso. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos entrar no ponto aqui da base do chapéu, rente aqui,
com essa carreira de cor diferente. Sai por um ponto, entra no ponto seguinte. E aí eu pego aqui por baixo mais um fio, mais um ponto aqui. Eu vou fazendo a volta dessa forma. Aí eu entro aqui na cartola novamente. Vou fazer toda a volta assim. Sai por um ponto, entra no outro, pegando o ponto da cabeça do boneco e o ponto da cartola. Prendendo os dois, alinhavando mesmo. Então, no último ponto, você vai entrar ali em algum ponto aqui mais próximo e vai fazer um nozinho bem escondidinho por baixo mesmo da abinha, que é para não aparecer. Olha só, dá um nozinho, puxa bem apertadinho. Tá pronto. Agora é só jogar ali pra dentro esse fio algumas vezes, passar aqui por dentro da cabeça do boneco. Olha, tem que sumir mesmo. Pode passar algumas vezes aqui por dentro para dar uma emaranhada com os fios, não escapar com facilidade. E aí você corta bem rente, mas sem cortar os fios da cabeça do boneco. Vai ficar um pontinho, você aperta, que ele some lá pra dentro. Olha que lindo. Aí, aqui eu já coloquei também uns botõezinhos, né, pra dar uma enfeitadinha no boneco. E bordei os olhinhos. Os olhinhos eu marquei centralizado aqui com o botãozinho, com a parte de trás aqui da base virada para trás. E aí eu simplesmente peguei um fio mais fino, uma linha bem fina para bordado mesmo, e envolvi o ponto algumas vezes dos dois lados, dando esse formatinho. E aqui no narizinho, o mesmo fio, eu dei algumas voltinhas aqui, como esse fio é bem grosso. Eu peguei uma das perninhas do ponto e dei algumas voltinhas, dei um nozinho e pus pra dentro. Só isso. Então aqui você pode colocar o olhinho com travinha aí, bordar, colocar botão, da forma como você quiser. Olha só que lindo que ficou. Aqui eu coloquei um gravetinho, assim, um pedacinho de galho, como esse, eu simplesmente posicionar. E aí você, como esse ponto, esse fio ele é bem grosso, então ele cabe bem um gravetinho fino. Você pode colar ou simplesmente deixar assim encaixado para não atrapalhar também quando você for lavar, né, o seu boneco de neve. Olha que lindo que ficou. E agora, para dar uma coradinha aqui, eu uso blush. Então eu pego um pouquinho do blush e aplico aqui com um pincelzinho. Olha só que graça que fica. E dá um aspecto rosadinho aqui nas bochechinhas. Claro que quando você for lavar, esse blush ele vai sair. Não tem problema nenhum, depois você pode aplicar novamente. Muito lindinho. Olha só como ficou lindo, então, o nosso boneco de neve. Ele para em pezinho, retinho, sem ficar que nem João Bobo.
Ele é bem delicado, apesar dos pontos aparentes, que dão uma textura diferenciada à peça. Ficou realmente muito bonito e gracioso. Eu espero então que você tenha gostado. Aproveite bem essa aula. E se você gostou, deixe então o seu joinha. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. E continue acompanhando aqui as aulas no nosso canal. Um grande abraço para você e até a próxima aula!